Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e da sua família. Quero desde já aqui mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Francisco Silva, a nossa irmã Leia Rodrigues, Leninha Oliveira, Wilde Glan, Leninha Oliveira, o Íris Araújo, lá de Itumbiara. Deus abençoe, pastor Íris. Grande abraço para você e sua família. Também o Rômulo Henrique, Mauro Enzo. Que Deus em Cristo venha abençoar a vida de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar aqui mais uma lição. Vamos tratar aqui neste dia sobre o tema Gotas da doutrina da ressurreição. Gotas da doutrina da ressurreição. Lição de número 7, 14 de agosto. Tem como fundamento referências bíblicas. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 13 ao 15. Tem como fundamento 1 Coríntios 6, 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará pelo seu poder. Objetivos. Temos como objetivo geral refletir sobre a importância da doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Como objetivo específico são 3. Primeiro, mostrar a importância que a Bíblia dá para a ressurreição dos mortos, refletir sobre o tipo de corpo que teremos na ressurreição. E terceiro e último, como se dá a ressurreição. Mostrar como se dá a ressurreição. Glória a Deus. Aqui tem uma reflexão do autor da revista que diz assim: ele não está aqui, pois ele ressuscitou. O turista que visita o túmulo de Jesus em Israel se depara com esta inscrição logo na parede frontal. Mais do que uma simples frase, ela é uma sentença de morte, da própria morte, que até então triunfava, soberana sobre a vida. O túmulo vazio é a garantia de ressurreição. Certo, então nós vemos que Jesus ele venceu a morte, né? Irmãos, não é preciso nem a gente gastar muito tempo para dizer que a ressurreição, a doutrina da ressurreição é uma coluna basilar do Evangelho de Cristo. Se você tirar a ressurreição, não crer na ressurreição, você vai ter vários problemas. Na verdade, você desestrutura todo o Evangelho de Cristo. Nós vamos ver aqui mais à frente tamanha importância é essa doutrina, a doutrina da ressurreição. Então, vamos ver gotas da doutrina da ressurreição. O tópico primeiro fala a Bíblia e a importância da ressurreição dos mortos. A grandeza dessa doutrina é a ressurreição de Jesus. Tudo bem. Então a gente já começa a pensar um pouco acerca da ressurreição do próprio Jesus. Por quê? Porque a grandeza, o ápice da doutrina da ressurreição começa na ressurreição de Jesus. Porque, vamos ver, olha só, eu coloquei aqui para você, se você não crê que se Cristo não ressuscitou, como algumas doutrinas aí falam, né? Se você observar algumas doutrinas, e algumas delas muito antigas, e talvez a mais antiga seja que o corpo de Cristo foi roubado
né? E inclusive isso você encontra no livro de Mateus, né? Após a ressurreição de Cristo, os soldados romanos, eles juntamente ali com seus generais fizeram esse complô dizendo que, argumentando que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E vem um monte de teses, né, falando que Cristo não ressuscitou, algumas até muito que precisa de mais fé para acreditar nessas falácias do que na ressurreição de Cristo. Como, por exemplo, diz que Jesus ele não morreu, né? Ele foi para a cruz, furaram o lado, depois ele estava desmaiado, aí colocaram ele lá no túmulo pensando que ele estava morto. De repente ele acordou, removeu a pedra, deu um golpe de karatê lá nos soldados e aí ele saiu. Aí depois não acharam o corpo, que é sinal que ele não ressuscitou. E tudo mais, e um monte de coisa que eles falam para justificar, para alegar que Jesus Cristo não ressuscitou. E isso é muito antigo, se você observar as seitas mais antigas, como o arianismo, eles negavam a divindade de Jesus e diversos fatores que acarreta também, né, de não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, que ele venceu a morte. Então, preste bem atenção. Vamos lá. Se acreditarmos, vamos supor, se Cristo não ressuscitou, o plano de salvação não estaria completo. Então aqui nós já estaríamos enrolados, viu? Se Jesus Cristo não tivesse vencido a morte, o plano de salvação não estaria completo. B, isso aqui o próprio apóstolo Paulo fala, né, no capítulo 15. Nossa fé é vã. Então, já não teria como termos fé se a morte venceu Jesus, né? O evangelho que nós pregamos é um falso evangelho, porque o Deus que nós criamos, que é Deus, morreu. Então, você está prestando atenção como essa doutrina da ressurreição eu falei no início, que é uma coluna basilar do evangelho? Então, preste atenção, que a negação dessa doutrina nos leva a total desespero, né? C, nossos pecados não foram perdoados. Ora, se Jesus Cristo morreu, né, e ele não venceu a morte, os nossos pecados não foram perdoados. Então não tem salvação, né? Por isso que o plano de salvação não estaria completo. E letra E, os santos falecidos pereceram. Se não há ressurreição, se Jesus Cristo não ressuscitou, então, posteriormente, todos os santos que morreram em Cristo também não iriam ressuscitar se Jesus Cristo não ressuscitou. Então, você está entendendo? Primeira coisa, não há como negarmos essa doutrina da ressurreição de Cristo. Não há como negarmos. Pastor, mas por que não há como negar? Quer ver? Observe bem. Olha só, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus foi morto, passou pela via dolorosa, passou pela cruz, quando ele foi morto, né, e foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí ele começa então a aparecer o Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, né? E olha só quantas aparições após a morte de Jesus. Preste bem atenção. Primeiro, Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago, né? Perto do sepulcro, quando foram lá ver o sepulcro. Ó, aqui eu coloquei aqui, ó, quem, aonde, a localização e a data e a referência, tá? Então preste atenção. Maria Madalena, outra Maria, aonde? Perto do sepulcro. Quando? Domingo de manhã.
Está em Marcos 16, João 20 e Mateus 28. 2. Apareceu a Pedro em Jerusalém no domingo, Lucas 24. 3. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Marcos 16, Lucas 24. 4. O grupo dos 11 no cenáculo, né? Uma semana após a ressurreição. 5. Grupo dos 11 no cenáculo no domingo à tarde. Aos apóstolos e outras testemunhas em Jerusalém, durante 40 dias depois da ressurreição, antes da ascensão. 7. 7 discípulos, Pedro, Tomé, Natanael, filho de Zebedeu e outros 2 discípulos, margem do mar de Tiberíades, né, com a data indefinida em João 21. Grupo dos 11, na montanha designada pelo Senhor, em Mateus 28. A Pedro, a Cefas, né, em Jerusalém, 1 Coríntios 15. Mais de 500 pessoas em Jerusalém, 1 Coríntios 15. Aos apóstolos em Jerusalém, 1 Coríntios 15, 7. Grupo dos 12 em Jerusalém. Para Tiago em Jerusalém. Para Paulo em Damasco. Né? Pelo menos 2 anos depois da ressurreição. Então, só aqui 14 aparições de Jesus Cristo após a ressurreição. Não há como negar essa verdade bíblica, que Jesus Cristo ressuscitou e está conosco até a consumação dos séculos. Glórias ao Senhor Jesus. Então não há como, mesmo que seitas venham falar que Jesus Cristo não ressuscitou, venham querer, né, nos dizer que não há ressurreição, mas nós temos a certeza que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo ressuscitou e ainda mais, assim como ele ressuscitou, nós também teremos nossos corpos transformados e aqueles que experimentarem a morte serão, aleluia, ressuscitados também. Glórias ao Senhor por isso. Amém? Então vamos lá, 1.2. Cristo, a primícia dos que ressuscitarão. Paulo defendeu a importância da igreja crer na doutrina da ressurreição dos mortos. Então é importante, né? Paulo, ele ressalta essa doutrina importante da ressurreição, tomando por base a ressurreição de Cristo. Então, Cristo é o nosso exemplo em tudo, irmãos. Então, Cristo ressuscitou, né? Cristo venceu a morte, foi o primeiro, né? E nós faremos parte disso também. Preste atenção, 1 carta aos Coríntios 15, 11 a 14. Então, ou seja, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição. Então aqui você observa que na igreja de Corinto havia um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. E começa a questionar o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, ele traz respostas a essas pessoas. E ele fala, se não há ressurreição dos mortos, preste atenção nessa afirmação do apóstolo Paulo, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então preste atenção, se negarmos que não há ressurreição dos mortos, compulsoriamente nós também negamos que Cristo não ressuscitou. E aí, e aí ele diz aqui, e se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé é o quê? Vã. Logo é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé. Então, está vendo como negar a ressurreição dos mortos é negar a nossa própria fé, é negar a pregação, é negar aquilo que cremos? Então, é incontestável, né? Tópico 2. Com qual corpo os mortos ressuscitarão?
2.1, não se semeia o corpo que há de nascer. Paulo disse que um grão se desfaz. Então o grão morre, né? Você vê, existe algumas sementes que quando, a maioria na verdade, se você plantar ela verde, ela não nasce. Então ela tem um grau de maturidade. Você planta, ela se desfaz, né? ela se desfaz na terra antes de germinar e nascer em uma nova forma, né? Começa a germinar ali e nascer. Assim semeia-se o corpo material e ressuscitará o corpo espiritual. Então, hoje nós vivemos em um corpo material e depois, né, nós estaremos em um corpo transformado. Você aí que tem dor de coluna, você que tem aí dor de cabeça, ô pastor, essa dor de cabeça que não me larga, esquenta não, né? Nós teremos um corpo espiritual e aí não vai ter esses problemas não, tá bom? Assim como morremos em Adão, seremos vivificados em Cristo. Então, assim como a morte veio por um homem, Adão, né, a ressurreição também veio por um homem, Cristo, né, Deus e homem. Então, com qual corpo nós ressuscitaremos? Então, carne não herdará o reino dos céus. Esse corpo fraco, essa matéria, essa carne, não entrará no reino dos céus, mas sim a Bíblia fala que nossos corpos serão transformados, né? E nós estaremos aí em um corpo espiritual, em um corpo diferente. Teremos corpos espirituais gloriosos. Em João 20, 19 a 20, Jesus aparece e saúda os discípulos, os quais estavam trancados com medo da perseguição. Então, preste bem atenção, os discípulos estavam trancados, escondidos, com medo da perseguição judaica, e de repente Jesus aparece, Jesus atravessa a parede. Aqui tem algumas pessoas que falam, encosta Jesus na parede. Como é que se encosta Jesus na parede? Jesus, ele atravessa para o outro lado, não adianta não, amigão. Não, né? Ele é que determina todas as coisas, nós somos servos, então quem decide é ele. Então é um corpo glorioso e ele atravessa, aparece ali no meio de todos, né? Também temos promessas de recebermos um corpo glorioso, tá? Em Filipenses 3, né? 20 e 21. E seremos semelhantes ao Senhor. Então nós também teremos, nós seremos, né, a semelhança do Senhor, com este corpo glorioso, quando, né, essa matéria, quando é o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, nós estaremos para sempre com o Senhor e teremos um corpo glorificado, assim como o Senhor, né? E é interessante isso, irmãos. Essa doutrina é tão importante que existiu um estudioso da palavra que tem por nome Santo Atanásio, né? Foi um bispo da igreja romana, e que contribuiu muito com seus escritos, muito inteligente na sua juventude. E olha o que ele escreveu acerca da ressurreição. Com a sua ressurreição, o Senhor fez desaparecer a morte como se fosse palha entre o fogo. Vou repetir. Com a sua ressurreição, o Senhor fez desaparecer a morte como se fosse palha entre o fogo. Olha que, né? Então o Senhor ali, ele fez desaparecer, né? Ele fez desaparecer a morte. Ele fez desaparecer a morte. E é muito interessante. O Santo Agostinho também, ele escreveu: a paixão do Senhor mostra-nos as dificuldades da vida presente, em que é preciso trabalhar, sofrer e por fim morrer. A ressurreição e glorificação do Senhor
nos revelam a vida que um dia nos será dada. Então, essa doutrina da ressurreição é uma doutrina basilar, nós não podemos negá-la, né? A Bíblia apresenta, tópico 3, como se dará a ressurreição dos mortos. A Bíblia apresenta a ressurreição dos mortos em grupos, né? Preste bem atenção. A igreja será transformada em uma fração de tempo, em um abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, um grupo, o grupo dos mortos. Lembrando que isso aqui é os mortos em Cristo, tá? Nesta primeira ressurreição, são os mortos em Cristo, que acontecerá no ato do arrebatamento da igreja. Então, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos, né? Aqueles que estiverem vivos encontrarão com o Senhor nos ares. E é interessante, quando você lê 1 Tessalonicenses 4, você vê que o apóstolo Paulo se inclui, né? E depois ele fala assim, e nós que estivermos vivos. Então ele já se inclui na geração do arrebatamento da igreja. Isso nos infere que ele já estava esperando, né? Ele já estava esperando o arrebatamento naqueles dias. Imagine nós hoje, né? Nós estamos à porta, Jesus Cristo está à porta, né? Jesus Cristo está voltando. Então, ele falou, e nós que estivermos vivos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, são dois grupos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Pastor, que mortos é esse? É os ímpios? Não é. Os ímpios vão ressuscitar lá, né, depois do período milenial. Não é isso? Eles vão ressuscitar para o juízo, né, para o juízo eterno, para o grande trono branco. Né? Depois os que estiveram vivos encontrarão com o Senhor nos ares. Então, quem são esses mortos? São os que morreram em Cristo. Os servos de Deus que morreram, no arrebatamento ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares. À luz de 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 15 ao 17. 3.2, o poder da ressurreição de Jesus atingiu todos os mortos. Paulo ensina que, como a morte veio por um homem, a ressurreição também veio por um homem. 1 Coríntios 15, 21, 22. Jesus disse que vem a hora que todos que estão no sepulcro ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. João capítulo 5, 28, 29. Então preste bem atenção, não confunda. No arrebatamento da igreja, os mortos que irão ressuscitar são os servos do Senhor. Então, para ficar mais fácil a sua compreensão, entenda o seguinte, que a primeira ressurreição são para os salvos. Por isso que a palavra fala, né, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, essa primeira ressurreição são salvos em Cristo Jesus. Pois a segunda ressurreição, né, será a ressurreição de quem? Dos ímpios que irão comparecer ante o juízo de Deus. Correto? Após o período milenial. Certo? Eles irão ressuscitar. A Bíblia fala que o mar dará os seus mortos, todos ressuscitarão, todos os mortos, os ímpios ressuscitarão, para que eles venham receber ali a sentença, né, da condenação eterna. Aqueles que morreram, né, em uma posição ímpia, que morreram distante de Cristo, que não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Graças a Deus. Então, nós concluímos aqui. Como eu falei, essa doutrina é uma doutrina, né, basilar. Glória a Deus. Então, vamos concluir. Houve alguém chamado Tertuliano. Tertuliano
deixou também a sua contribuição para a igreja, e ele escreveu que quem nega a ressurreição é herege e não é um cristão. Então, quem nega a ressurreição é um herege e não é um cristão. Assim escreveu Tertuliano. Então, nós podemos concluir que a ressurreição não é somente uma promessa feita pelas Escrituras, né? Mas um fato histórico. A ressurreição é um fato histórico. Nós vimos aqui 14 referências, né, comprovando aí a ressurreição de Cristo. E fartamente comprovado pelo texto bíblico, a ressurreição dos mortos foi a garantia por Jesus, foi garantida por Jesus ao declarar que ressuscitaria os seus no último dia, mas também declarou que ele mesmo é a ressurreição. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Então, por que isso? Porque se você estiver em Cristo, você também vai ressuscitar, né? Mesmo que você vier à sepultura, mesmo que você morrer, você fará parte, né? Você participará desta ressurreição naquele grande dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Certo? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Tem aí a revisão, tá? Trabalhe a revisão aí com sua turma e que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Grande abraço. Fique na paz do Senhor.